Olá a todos que estão aqui. Vamos lá, hoje estou convidando para que fiquem comigo. Vamos refletir a respeito de um tema que interessa a todos nós. É a questão do relacionamento. Nós não gostamos de ficar sem uma pessoa que nos acompanha, realizar nossos sonhos amorosos. Então, o estar dentro de um relacionamento, nós precisamos entender o que é o relacionamento e quais problemas podem ocorrer e, principalmente, como podemos lidar com eles, né? O casamento envolve o quê? Envolve a ideia de um par, uma ideia de pessoas, né? Juntas, uma parceria da qual é atribuída determinadas funções às pessoas, de acordo com a nossa história, de acordo com o que é determinado pela cultura num tempo específico, algumas funções, algumas atividades, alguns comportamentos são esperados dessas pessoas, né? Antigamente, o casamento ele tinha a função de manter a propriedade, unir famílias e a prole que iria ficar com os bens e administrar esses bens. Com o tempo, realmente, a partir do século XIX, o casamento adquiriu um caráter romântico. Antes, dificilmente se poderia escolher o parceiro. Depois, não, houve toda uma luta, um problema assim, cultural, foram romancistas, foram peças, foram todos uma luta em favor da escolha amorosa, né? E realização, a busca da realização afetiva. Então, assim, de uma maneira subjetiva, quando vivemos com alguém durante algum tempo, esse relacionamento ele vai ganhando dimensões, ele vai se aprofundando dentro das próprias pessoas e vai se desenvolvendo um tipo de dimensão que se chama a dimensão do casal. Nós fazemos, nós somos convidados, nós vamos, nós não vamos, percebe? Não é mais a João e a Maria, é um casal, e este casal ele ganha um significado de self mesmo, ele ganha um significado. E os casais também que não conhecem, não conseguem desenvolver essa concepção de nós, estão ficando para trás no relacionamento. O relacionamento vai ficando enrijecido e vai tendo algumas rachaduras também, né? Então, assim, com esta concepção, as pessoas convivem com o eu individual e com o eu do self. O que nós vamos fazer, o que eu faço. Então, eu vou gerenciar a minha vida e vou gerenciar, e vou estar nos gerenciando como casal, né? Até que ponto aí se permite que o eu, o outro, seja o eu mesmo, sem ameaça ao relacionamento ou aos dois, né? Sem que vá afetar essa estrutura do nosso casamento. Mostra o que? A segurança e a flexibilidade deste casamento. O casal pode criar espaços para garantir as necessidades individuais e negociar estas questões, né? Aí entra, quando eu falo negociar, entra o quê? A questão da comunicação, que pode ser aceita, por exemplo, mesmo que a mulher não goste do futebol do marido, ela pode aceitar que ele vá jogar o futebol uma vez por semana, uma tarde com os amigos. E o marido também pode dar incentivo a alguma atividade que a mulher tenha, mesmo que não seja totalmente agradável aos seus olhos. Porque, vejam bem, são duas pessoas diferentes, são duas pessoas com interesses, às vezes, diferentes e com necessidades também diversificadas. Então, uma fonte que normalmente é comum, um dos tipos dos problemas que são comuns, é a comunicação.
a não informação sobre as coisas, ou não falar sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos sonhos e também sobre os nossos medos. Isso se chama o quê? Se chama compartilhar. Compartilhar é a base da vida em comum e mostra a profundidade do relacionamento e a abertura para a aceitação do outro. Um dos problemas mais frequentes que eu vi no consultório e vejo entre as pessoas é você achar que sabe tudo sobre o outro. Sabe a coisa de onipotência? Eu conheço tudo, conheço o que o outro vai falar, conheço o que o outro vai ser. É uma é um engano muito grande. Ao mesmo tempo, eu vejo que as pessoas, quando se separam, falam: meu Deus, eu não conhecia o outro, olha, olha como ele é. Por quê? Porque você nunca deu abertura para conhecer o outro como ele é. Você ficou preso em alguma fase da vida dessa pessoa que ela era dessa determinada maneira. Mas olha só, as pessoas estão se modificando o tempo todo. Você está e o outro também. Se não existe espaço para se conversar com o outro sobre estas mudanças, sobre o que ele acha e aceitar, sobre o que ele gosta e aceitar, sobre os sonhos dele e aceitar, você pode até opinar, dizer o que você acha, tal, mas é uma conversação de existe, o casal tem que ter essa dança, ao mesmo tempo que aceitar o outro como ele é, nós vamos guardar e proteger o nós, aquilo que nós concordamos, os nossos projetos, aquilo que nós queremos como casal. É possível, sim. Não é fácil, é delicado, mas é possível fazer isso, sim, se a pessoa se dispõe a fazer isso. Se a pessoa tiver uma abertura para o outro, para o conhecimento, o reencontro com o outro. Muitas vezes os casais falam: puxa, eu nunca achei que você ia falar isso. Puxa vida, o que está acontecendo com você? Você está mudando? Como se mudar fosse alguma coisa perigosa ou alguma coisa nefasta? E não, mudar é vida, mudança existe. Nós precisamos mudar com as nossas experiências, nós precisamos aprender com elas. Todas as pessoas estão em constante mudança e crescimento. Outra situação interessante é a dificuldade de superação de problemas, que vai dificultar a qualidade do relacionamento e vai comprometer outras áreas. Uma área muito delicada e constantemente é comprometida é a sexualidade, porque relacionar-se com o outro sexualmente também é comunicação. E o sexo tem que estar na comunicação. O sexo precisa ser conversado e não pode ser banalizado e nem chantageado. Então, você vê muitas vezes quando as pessoas têm qualquer problema, pronto, se trava a porta do sexo. Então, muitas vezes, com o sexo, tendo aquela. O que sexo é? Brincadeira, porque não é porque nós estamos meio brigados que nós não vamos brincar um pouco. Podemos brincar um pouco e depois a gente para com o outro humor para conversar e acertar as nossas pendências. Então, veja bem, às vezes as coisas não são exatamente como a gente é. Tem que estar tudo perfeito, tudo arrumadinho para. Porque às vezes o sexo é um alívio das tensões que existem no relacionamento. E é uma área que tem que ser protegida e preservada no relacionamento, porque uma das coisas que caracteriza muito o casal é ele poder ter o seu relacionamento sexual. Porque se ele não tiver, são amigos, não são parceiros em sua totalidade. Outro problema que existe comumente no casal é a divisão de poder.
Hoje é muito comum isso. A mulher disputa o poder, ela ficou muito tempo oprimida, então ela disputa o poder. Lógico que ela pode participar, mas não precisa ser um ringue armado no relacionamento. Né? Uma das coisas muito comum, eu que pago, eu que faço, eu que vou, eu que não sei o quê, entendeu? Então, essa coisa assim, por que às vezes não se colocam nós decidimos comprar, ninguém precisa saber quem pagou mais ou menos. De acordo com o que se ganha, pode-se dividir o custeio das coisas. Não necessariamente precisa ser dito dessa maneira. Quem manda nisso sou eu, quem manda naquilo é ele. Então, uma divisão assim com uma muralha no meio. Isso é muito complicado, né? Então, assim, estas questões têm que ser trabalhadas com muita sensibilidade e diálogo, que é a base da compreensão. Eu sempre digo, vai conversar com alguém? Senta, tem o hábito de sentar, deixar aquele celularzinho do lado, olhar para o olho da pessoa, olhar, abrir seu coração para poder falar com essa pessoa. Afinal de contas, essa pessoa está na sua vida, foi você que escolheu, e ela está ali. Então, dê um encaminhamento a estas coisas que são necessárias. Né? Então, assim, convém nos lembrarmos que os relacionamentos são coisas vivas, que precisam ser cuidadas e nutridas, e são alimentadas através do nosso investimento emocional, que são ancorados nas nossas expectativas. Olha só que interessante, todo relacionamento se desenvolve e amadurece com o tempo. O casamento, nós passamos por fases de vida, não passamos? O bebê pequenininho vai crescendo, começa a andar, depois vai para a escola, depois, né? Assim, temos nosso ciclo de vida. O casamento também tem. E se ele não passa através dos processos que a gente chama em psicologia, processos afetivos e relacionais, ele não vai ganhar o quê? Qualidade de relacionamento. Né? Porque assim existem, por exemplo, existe a primeira fase, que é a fase da fantasia, né? É aquela coisa bem egoística mesmo. Parece assim que o outro é a cara metade, é tudo aquilo que eu sonhava, tudo aquilo que eu esperava, eu encontrei no outro. Mas essa é uma ilusão inicial, porque assim, à medida que você vai convivendo com a pessoa, você vai vendo que a pessoa tem algumas coisas parecidas com você e que você esperava, mas tem outras que você nunca esperava e que você também não gosta muito. Então, assim, por quê? Porque as pessoas são exatamente como elas são e nunca elas vão mudar porque você quer. As pessoas só se modificam se elas querem, se elas investem nisso, se elas têm esforço para isso. Então, veja bem, o relacionamento ele vai passando por fases de qualidade, fases de profundidade e que vai aumentar a intimidade com o outro, não só a intimidade sexual, mas a intimidade afetiva, a intimidade de um ser com o outro. Né? Então, assim, o que existem também, eu já falei num outro vídeo, o contrato interno. Quando você se casa, você começa assim, não é o casamento só o contrato, existe uma coisa assim interna. Você cuida de mim, eu cuido de você, ou você vai me proteger. Existem questões inconscientes que muitas vezes atrapalham o próprio relacionamento, o que no fundo emocional você queria do outro, o que você queria do outro e o que vocês podem acertar, o que o outro pode responder e o que o outro não pode responder, né? Então, assim, muitas questões existem no casamento. Vou voltar a falar disso, fiquem comigo. Gostaram?
Se inscreva no canal, aperta o like, mas algumas considerações são interessantes para reflexão. Cada casal é um casal, cada pessoa é uma pessoa. Você está vivendo como uma pessoa inteira, diferente, que está em processo de mudança e transformação. Olha lá, se não segurar a mãozinha dela, você não caminha com ela, vocês vão se perder. Se você não olhar no olho dela, você vai se perder do que ela sente, do que ela está dizendo. Né? Mas, e outra coisa, sempre a verdade. A mentira é um dos detonadores de relacionamento, é uma das bombinhas detonadoras de relacionamento, porque afeta o quê? Diretamente a consciência, a confiança no outro. O outro não é responsável pela nossa felicidade ou infelicidade. Ai, o outro que me deixa infeliz é o outro. Não, é você, é a sua escolha. Você está deixando, você está permitindo isso. As pessoas são diferentes. Você não se casa com uma cópia de você. Às vezes, se você se relacionasse, ia ser chato, porque ia ter os mesmos defeitos. Então, veja bem, as pessoas se modificam e nunca porque nós queremos. O diálogo, a nossa verdade é apenas a aproximação de uma verdade maior. O outro pode ver a realidade de outra forma, pois existem vários ângulos que a gente não consegue entender. É como se uma pessoa estivesse num canto e vê as coisas de um jeito. Às vezes acontece alguma coisa e você pergunta para várias pessoas que estão ali naquele lugar o que aconteceu, cada uma fala de um jeito. Por quê? Porque percebeu, a nossa percepção. É a nossa maneira de perceber a realidade. Vai ver de uma maneira diferente. Se eu olho as crises como uma oportunidade valiosa para sinalizar que algo não vai bem e precisa ser melhorado, desde que haja investimento dos dois para essa melhoria, eu vou ver, eu vou investir e mais tarde essa própria crise vai me fortalecer. Outra situação, quando às vezes o relacionamento não dá certo, existem questões que estão causando muito sofrimento e a separação ocorre, é possível que a gente possa ser grato à vida por este relacionamento, pois podemos sempre aprender a amar mais e melhor ser grato às coisas que nós vivemos, ser gratos aos bens que adquirimos, ou sejam filhos ou bens materiais. Queridos, um grande abraço, coloquem o que vocês acharam desse vídeo, um grande abraço no coração de cada um de vocês. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês acham que precisam. Me ajudem nesse trabalho de ajudar as pessoas. Grande abraço!